A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui novamente agora na segunda lição desse primeiro trimestre de 2025, estudando a lição que está sobre o título Somos Cristãos e em defesa da fé cristã, que é o título geral dessa lição. E vamos aqui abordar dentro desse capítulo do livro da Carta de Gálatas, que é a leitura bíblica em classe, e abordar os tópicos e subtópicos dessa lição. Os objetivos dessa lição também são três. O primeiro objetivo é apontar a tendência do judaizante predominante entre os primeiros cristãos. O segundo objetivo é elencar as pressões sofridas pelos apóstolos por parte dos judaizantes que se opunham ao evangelho da graça. E o terceiro objetivo é mostrar de que forma a doutrina judaizante se faz presente entre os cristãos atualmente. Então vamos abordar os tópicos, já iniciando o primeiro tópico, diz assim: prevenindo-se contra a tendência judaizante. A primeira parte está assim: subindo outra vez a Jerusalém, né? Gálatas capítulo 2, versículo 1 e 2. Ali no capítulo 2, versículo 1 e 2 de Gálatas, ali o apóstolo Paulo vai receber uma revelação de Deus a respeito das coisas que estavam acontecendo em Jerusalém, na igreja de Jerusalém. Justamente por causa do judaísmo, dos judaizantes que estavam congregando naquela igreja, levando a lei mosaica para dentro da igreja. O apóstolo Paulo, recebendo uma revelação de Deus, ele vai até Jerusalém. E com ele vai Tito e Barnabé acompanhando. E lá também já estava Pedro e Tiago. E ali eles vão fazer uma reunião para combater esse judaísmo introduzido no meio da igreja. Se você ler lá no capítulo Leitura Bíblica em Classe, você já vai ver essa revelação, né? E lá no capítulo 2, versículo 1 e 2 de Gálatas, eu vou ler para nós ficar um pouquinho mais entendido do assunto. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Ele subiu por uma revelação. Ele expôs o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Então o apóstolo Paulo recebe essa revelação de Deus e preocupado, né, com os irmãos ali de Jerusalém, por causa da introdução da salvação através da circuncisão e através de os ritos judaicos que os irmãos que haviam se convertido e tinham costumes, né, e práticas do tempo de Moisés, da lei mosaica, que perdurou até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, até a consumação no alto do Calvário, e eles estavam praticando e queria que todos que se convertessem ao cristianismo ou virasse cristão, teriam também entrar pela prática da lei mosaica. E o apóstolo Paulo foi se reunir com os outros apóstolos em Jerusalém para tratar esse assunto. Os assuntos que o apóstolo Paulo está tratando aqui não diz a respeito do capítulo 15 de Atos. O capítulo 15 de Atos é depois, né, dessa reunião. O capítulo 15 de Atos já é o primeiro concílio da igreja que vai tratar a mesma coisa, o mesmo assunto. As mesmas práticas. Vai ter ali uma reunião também, o apóstolo Pedro vai tomar a palavra, aonde vai explicar a respeito dessa prática de judaísmo. Então essa primeira aqui foi uma revelação de Deus e não uma convocação para concílio, mas foi uma reunião entre os apóstolos para combater certas coisas que agora, dentro do cristianismo, não era mais necessário, porque tudo se cumpriu em Cristo. A segunda parte desse primeiro tópico
Está assim, objetivo da reunião. Quais são os objetivos dessa reunião que Paulo reuniu ali com os seus apóstolos em Jerusalém para discutir um objetivo para essa reunião? Quais são os objetivos? O primeiro é confirmar a mensagem do Evangelho. Eles vão ali para estabelecer a verdadeira mensagem que o Evangelho traz para a salvação da alma. É defender a liberdade cristã, trazer liberdade para o cristianismo, tirando o peso da lei. E também a unidade na missão da igreja. Pregar o Evangelho com ousadia, revelando a palavra de Deus aos gentios, a todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador, como se passar para ser um verdadeiro servo de Deus, não mais obedecendo ritos da lei. Resolver tensões internas na igreja. Havia tensões, porque no meio da igreja havia o judaísmo, havia os judaizantes que estavam ali para trazer costumes judaicos para dentro da igreja, para confirmar a salvação dos irmãos que estavam ali dentro da igreja. E um desses rituais principais era a circuncisão, além dos ritos de festa e algumas outras coisas que estão registrados também na Bíblia, a qual os judaizantes, mais para frente, aqui dessa lição a gente vai falar e apontar aonde eles buscavam na lei para trazer para dentro da igreja. Esse também é um dos objetivos. A reunião, ela foi crucial. Essa reunião que fizeram ali com os apóstolos, ela foi crucial. Crucial para afirmar que a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo, e não por meio da obediência da lei. Além disso, consolidou a parceria entre os apóstolos e reconheceu o chamado de Paulo para os gentios. Havia uma discrepância a respeito de Paulo. Quando Paulo vai em Roma, que se dirige a carta a Roma, ele primeiro tem que se explicar, para que os irmãos que estavam em Roma o aceitassem. Porque ali já tinha também os judaizantes que não tinha Paulo como apóstolo. Porque ele não teve com Jesus, não viveu com Jesus, não andou com Jesus. Então os judaizantes desacreditavam da sua palavra, introduzindo a lei. Por isso, o apóstolo Paulo vai brigar em Romanos, vai brigar em Gálatas, vai brigar em Efésios, vai brigar nas suas cartas a respeito do judaísmo. Essa prática da lei agora terminou em Cristo. Cristo veio para cumprir e cumpriu a lei, e agora a nossa circuncisão é conforme Paulo fala, agora é mediante a fé em Cristo Jesus. Na terceira parte desse toque está assim, Tito e a circuncisão. Aqui o apóstolo Paulo, juntamente com os apóstolos, vai tratar a respeito da circuncisão. E Tito, como gentil, Tito não era judeu, Tito era grego, e estava ali também nessa reunião. Então vai haver ali uma discordância com os judaizantes que estavam introduzidos ali, que Tito teria que ser circuncidado. E o apóstolo Paulo vai de contra essa ideia de circuncisão e defender Tito a respeito do evangelho, que agora não é necessário mais a circuncisão no corpo, mas sim no coração. Capítulo 2 de Gálatas, versículo 3, a Bíblia vai falar assim, que Tito era grego, era gentil e não foi circuncidado. E aí na lição vai falar que na hora ali da reunião, o apóstolo Paulo vai correr um risco. Não foi por uma provocação introduzir um incircunciso nos seios dos judeus, mas foi para provar que a salvação é mediante a fé em Cristo. Para ver a respeito disso, é só ler o versículo 4 do capítulo 2 de Gálatas, que está escrito da seguinte forma. Está assim a palavra de Deus. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Então vocês veem
o que estava no meio da igreja. Os irmãos que queriam introduzir costumes práticos da lei no meio da igreja e forçar os irmãos a entrar por este caminho, inclusive Tito, que era grego e que para pertencer à igreja tem que ser circuncidado. E Paulo vai pegar firme no verdadeiro evangelho e pregar a verdade para esses falsos. Agora, essa reunião e a circuncisão, Tito e a circuncisão, teve algum significado. E um dos significados foi esse: a verdade cristã foi protegida nessa reunião. O evangelho foi preservado através deles. E a nova aliança em Cristo Jesus. A velha aliança agora não tem mais necessidade, porque o Senhor Jesus cumpriu. E agora é uma nova aliança em Cristo, um novo testamento. Agora a prática é através da fé em Cristo, não em ritos, não em práticas da lei. Então isso aqui, Tito e a circuncisão, é um marco, ali um exemplo, né, que estava no meio de uma reunião onde se discutia pontos, e Tito ali é um dos objetivos que foi tratado nessa reunião, que é a da circuncisão. O segundo tópico dessa lição está assim: a tendência judaizante no início da igreja. Lá na igreja primitiva, que foi fundada em Jerusalém, né, ali já começou a prática da tendência judaizante no meio dos irmãos, onde o objetivo maior dessa lição é falar a respeito desses costumes introduzidos ali no primeiro século. O espanto do apóstolo, né? A primeira parte desse segundo tópico. Aqui o apóstolo Paulo vai ficar espantado pela rapidez que os irmãos da Galácia, eles se desviaram do verdadeiro evangelho. Eles deram ouvido a outro evangelho, a qual Paulo não havia pregado. Então, a rapidez das coisas acontecerem no meio da igreja é rápido demais. Por isso que a gente tem que estar sempre em alerta para que as heresias, as falsas doutrinas, não entrem em nosso meio, porque elas se proliferam rápido. É mais fácil, né? Você perder a salvação do que ganhar a salvação. Por isso que João Batista vai falar que o céu é tomado às forças. Você precisa lutar pela sua salvação. Para ir para o céu, a gente tem que fazer uso da fé. Para o inferno não precisa de fé, você vai de qualquer jeito. Então a palavra que desconverte é mais fácil de acreditar. Agora, o evangelho não é facilidade. O evangelho é luta. O evangelho é você querer ir, renunciar a si mesmo. É através de dificuldade. O evangelho não é facilidade. E hoje em dia estão pregando o evangelho de facilidade no nosso meio. E não é isso que o evangelho é. E o apóstolo Paulo aqui vai ficar indignado com os irmãos, com a rapidez que eles vêm e ouvem e acreditam. Você vê aqui lá no capítulo de Gálatas, né, esse versículo que está na lição, Gálatas 1, versículo 6, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Se você continuar lendo, o versículo 7, né, a qual não é outro, mas algum que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Você vê que a igreja de Gálatas, com rapidez, se desvia do verdadeiro evangelho. Por isso que o apóstolo fala que se ouvir outro evangelho, considera anatema, que não tenha valor, que não é esse o evangelho de Cristo. Esse é o espanto do apóstolo. E no nosso meio tem também essas coisas acontecendo hoje, né? Tantas igrejas que são difundidas, criadas,
com facilidades, né? Com falso evangelho, com pregadores coach, que estão na internet dizendo que você é o centro, que você tem um valor igual de Cristo e daí por diante. É um evangelho de facilidade, que você é maravilhoso e você é só bênção. Não é isso não. O verdadeiro evangelho é cruz, é crucificação. O evangelho é tomar a sua cruz todos os dias e caminhar seguindo a Cristo, andando pelo caminho que é Jesus, um caminho de verdade, um caminho de dificuldade, um caminho de renúncia. Esse é o evangelho que nós devemos obedecer, mas não esse evangelho que deixa a gente espantado. Quantos dos apóstolos aqui são esses? Ó? A rapidez dos irmãos ao desviar do verdadeiro evangelho, o abandono da graça de Deus, pela graça sois salvos, não vem de vós, né? Isso está lá em Efésios. A distorção do evangelho, a introdução de alguns ritos da lei, e a gravidade da situação a qual os irmãos se encontravam, afastados totalmente da presença de Deus. E o apóstolo Paulo vai falar assim: mas ainda que nos um anjo dos céus pregue o evangelho diferente daquele que eu programo a vocês, que seja anatema, ou seja, amaldiçoado, que não tem validade. Isso aí era o espanto do apóstolo a respeito da igreja que estava em Galácias. A segunda parte desse segundo tópico é: quem eram os judaizantes? O termo judaizantes vem do verbo grego iodaizan, ou idazizon, viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos, e aparece uma única vez no Novo Testamento, que está em Gálatas, no capítulo 2, versículo 14. Né? Eles eram os opositores de Paulo, identificados também como falsos irmãos. Quem foram os judaizantes? Né? Os judaizantes são os irmãos, são uns que se introduziram no meio dos crentes, né? Que se converteram também, só que trouxeram a prática da lei para dentro da igreja. Quem são eles? São cristãos de origem judaica, pregavam que Jesus Cristo era o Messias, mas que também havia ter que obedecer à prática da lei mosaica. Eles também insistiam na circuncisão no meio da igreja, justamente por causa dos gentis que se convertiam ao evangelho. Eles não haviam sido circuncidados porque não tinha a prática da lei mosaica, por serem gentios, e eles, os judaizantes, estavam ali introduzidos no meio da igreja, justamente para pegar todos os gentios que se convertiam ao evangelho, a Cristo, e circuncidá-los e trazer eles à prática da lei mosaica. Eles vão pregar a respeito de Gênesis, né? Ali pela palavra que foi dita a Abraão, e a circuncisão que foi pregada a Abraão, que todos os que se aceitavam Jesus como único suficiente salvador, necessário também se circuncidar. Está em Gênesis, no capítulo 17, versículo 10 ao 14. É o costume dos judaizantes na prática da circuncisão no meio da igreja. Observação da lei mosaica, a lei mosaica que determinava algumas práticas no meio da igreja, como por exemplo guardar o sábado. Essa era uma prática do judaísmo, que quando os irmãos se converteram ao evangelho, essa prática se cumpriu em Cristo, abolida foi, porque foi cumprimento em Cristo, e a prática dos judaizantes, que a igreja também deveria guardar o sábado. Além de guardar o sábado, a restrição alimentar, né, porque a Bíblia vai falar na lei a respeito de alguns alimentos que eram proibidos para os judeus, e aqui os judaizantes também vão introduzir a mesma prática para os irmãos de dentro da igreja, a não se alimentarem daqueles animais que estavam determinados por Deus na lei. E aqui dentro da graça agora, a prática dos judaizantes introduzir no meio dos irmãos cristãos. Eles também perturbavam e iam em todas as igrejas que estavam
sendo levantada através das viagens missionárias de Paulo. Eles foram na Galácia. Lá na Galácia eles entraram na igreja e também pregaram o judaísmo ali, pregaram a lei mosaica e juntou o cristianismo com lei mosaica. E para ir para o céu tinha que obedecer os ritos da lei. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Gálatas, vai ficar espantado com a rapidez que eles conseguiram desconverter os irmãos e entrar pela prática da lei. O apóstolo Paulo vai ter sempre ali no seu ministério, ele vai estar sempre batalhando contra essas práticas. Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 4, está escrito assim: pois o fim da lei é Cristo, a justificação de todo aquele que crer. Então é fé. Fé em Cristo, não na lei. O apóstolo Paulo está falando isso na carta que escreveu aos Romanos. Lá no capítulo 3 de Gálatas, o versículo 24 e 25 está assim, ó. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, ou seja, à lei. Agora a justificação está em Cristo, pela fé. Você lê lá no capítulo 2 de Efésios, versículo 8 e 9, você vai encontrar que a fé, que a salvação é pela fé, não pelas obras. Não pelas obras da lei. Então, aqui Paulo está justificando a fé em Cristo Jesus. Porque a fé e a salvação é dom de Deus, é Deus que dá. Ali, a salvação é pela graça de Deus. Não vem pelas obras, não vem do homem, não vem de nós. Mas sim pela misericórdia de Deus. Vamos ler lá, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios 2 e 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O versículo 9 diz assim: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Por que ninguém se gloria? Eu cumpri a lei de Moisés, eu circuncidei, eu fiz todas as práticas da lei. E a Bíblia está falando que não vem dessas obras, que você ficar se gloriando. Não, é dom de Deus. É pela sua misericórdia. Ninguém cumpriu a lei. O único que cumpriu a lei foi Jesus Cristo. Tudo cumpriu nele. Por isso somos salvos através dele. Então, esses eram os judaizantes que estavam no meio da igreja no primeiro século, né? Eles, dentro da igreja, introduziam essas coisas para que os irmãos, crendo neles, se desviassem da verdade. Isso quer dizer quem eram os judaizantes. A terceira parte desse segundo tópico é o clima de tensão. O clima de tensão ali, na discussão dos apóstolos, teve uns judaizantes que se introduziram no meio da reunião e estavam presentes ali. Ali foi criado um clima de tensão entre eles. E essa tensão também está registrada ali no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Ali é o primeiro concílio da igreja a respeito do judaísmo introduzido por causa de muitos judeus e muitos gentios que aceitavam Jesus, e a igreja precisava acolhê-los no meio deles, né, e pregar o verdadeiro evangelho. Mas também vinham os judaizantes, exigindo algumas práticas da lei do meio deles, principalmente a circuncisão. Vê só, ali no capítulo 15, 1, já começa essa tensão. As principais fontes de tensão na reunião, conflito entre os judeus cristãos e os gentios cristãos. Um grupo de cristãos judeus, conhecido como judaizantes, insistia que os gentios precisavam se circuncidar, ser circuncidados, seguir a lei de Moisés, para ser salvo. Eles acreditavam que a salvação em Cristo não era o suficiente sem a observação da tradição judaica. Agora, Paulo e Barnabé, ali, em contraste, Paulo e Barnabé defendiam a posição de que a salvação é pela graça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, não é pelas obras da lei.
Em Gálatas, no capítulo 2,16, está escrito assim: vendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Então Paulo e Barnabé ali defende a salvação em Cristo pela fé. A tensão aumentou porque o caso e a posição dos judaizantes prevalece. Isso significaria que os gentios teriam que adotar práticas culturais, religiosas e judaicas para se tornarem parte da igreja. Agora, a seriedade do impacto teológico e pastoral. A questão da circuncisão e da lei não era apenas uma discussão doutrinária, mas tinha implicações profundas para a unidade da igreja. A igreja estava dividida. Essa reunião, o concílio do capítulo 15, era por causa da unidade da igreja. O crescimento estava rápido entre os gentios e essa divisão poderia causar rixas e dificuldades, ameaçando a harmonia entre os judeus e gentios na fé cristã. A decisão que seria tomada teria um impacto duradouro sobre como a igreja se posicionaria diante das questões culturais e teológicas, né? De um lado, havia o risco de alienar os gentios e forçá-los a adotar práticas estranhas à sua cultura, que não era a cultura deles, era a cultura dos judeus. Eles não tinham essa prática. De outro, havia o risco de enfraquecer a identidade judaica do cristianismo, caso a lei fosse completamente descartada. Ali no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, versículos 7 ao 11, vemos que houve um intenso debate entre os líderes da igreja. Pedro se levantou para falar, relatando como Deus havia mostrado a ele, por meio de uma visão, ali em Atos 10, que os gentios deveriam ser aceitos sem a necessidade de seguir a lei judaica. Ele afirmou que pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, somos salvos, da maneira que os judeus. Está escrito aqui no capítulo 15, do versículo 7 a seguir. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhe disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescessem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Ele não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-nos-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Só que ele está falando da lei. Ninguém cumpriu a lei. Era um jugo pesado. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como também aqueles o foram. Pedro toma a palavra para esse clima de tensão abaixar, mostrando que a salvação é pela graça. Nessa parte que eu estou falando a respeito do concílio, ali do capítulo 15, após Pedro tomar a palavra, Barnabé e Paulo também compartilham alguns relatos sobre as conversões entre os gentios e como Deus havia trabalhado poderosamente entre eles, sem a imposição da lei. A intervenção de Tiago, irmão de Jesus e líder da igreja em Jerusalém, ajudou a apaziguar a situação. Ele sugeriu que os gentios não precisavam ser circuncidados, mas que para preservar a unidade da igreja e evitar ofender os judeus, deveriam abster-se de algumas práticas específicas. Que nem, por exemplo, lá em Atos, no capítulo 15, versículo 19 e 21, nessa clima de tensão, está assim, a palavra de Tiago. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde
de tempos antigos, os que a pregam na sinagoga, onde é lido todos os sábados. Está falando das comidas sacrificadas aos ídolos. E a prática da lei de Moisés fala a respeito disso que Tiago está falando aqui. Sangue e carne de animais estrangulados, imoralidade sexual. Essa decisão foi acordada por todos os presentes e formalizada na carta enviada à igreja. Atos do capítulo 15, versículo 22 e 29, vai dar essa ideia. Estabelecendo um equilíbrio entre a aceitação da salvação pela graça e a preservação da unidade prática e cultural dentro da igreja. Olha a importância. Essa decisão foi acordada a todos o presente e formalizada na carta enviada às igrejas. Você lê lá em Atos, no capítulo 15, versículo 22 e 29. Para você ver que ali no primeiro concílio também teve essa tensão. E sempre a misericórdia de Deus se estendeu a nós e os irmãos conseguiram chegar num bom senso. A tensão teológica ali é a questão central. Era se a salvação dependia apenas de Cristo ou se precisava ser complementada com a observância da lei de Moisés. Isso gerava um profundo desacordo entre os cristãos de origem judaica e os cristãos gentios. A igreja ali estava lidando com a fusão de duas culturas, muito diferentes. A judaica, que se baseava na lei, e a gentílica, que não a conhecia. A decisão do concílio, ali do capítulo 15, foi essencial para evitar uma ruptura cultural na igreja. Havia uma separação. O apóstolo Paulo ali precisou se defender a sua posição com rigor, não apenas para proteger a verdade do evangelho, mas também para garantir que a igreja fosse fiel ao chamado de Cristo, para alcançar todas as nações sem imposições culturais. Aqui no Brasil nós temos uma cultura, na África temos outra cultura, no Japão tem outra cultura, cada um tem a sua cultura. Agora, nós não apartamos da nossa cultura, porque precisamos da nossa cultura é dispensar as partes da nossa cultura que não agrada a Deus e adotar o verdadeiro evangelho como regra, disciplina para a nossa salvação. Ali foi um momento de grande tensão, mas prevaleceu o evangelho de Cristo. O terceiro tópico dessa lição está assim: a tendência judaizante hoje. Na primeira parte, esse tópico está assim: o mesmo evangelho. A lição vai abordar aqui o evangelho de Pedro e o evangelho de Paulo. Aqui ele vai colocar os evangelhos da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. O evangelho de Paulo vai apresentar essencialmente o mesmo, pois ambos os evangelhos vão proclamar a mesma mensagem de salvação através de fé em Cristo Jesus. Não vai sair dessa linha de pensamento do evangelho. Algumas diferenças no contexto, na abordagem de cada um, devido às suas missões específicas. Por exemplo, Paulo no meio do gentil, de uma outra cultura. Pedro no meio dos judeus, com a cultura que vem da lei mosaica. Mas o contexto geral, a visão é uma só, é olhar para Cristo, somente para Jesus, autor e consumador da fé. Ali eles vão firmar esse evangelho e pregar essa palavra através de todos os ouvintes da palavra de Deus. Paulo é visto frequentemente no meio do gentil, daqueles que não eram judeus, os estrangeiros, né? E a sua missão era o evangelho para o povo gentil. Isso incluía a pregação da salvação pela graça. E as principais características do evangelho que Paulo inclui na sua pregação, né? E ele vai combater a lei e as práticas da lei e colocar o evangelho de Cristo na grande misericórdia de Deus pela graça. Por isso que ele vai falar: pela graça sois salvos. Não vem de vós, é dom de Deus. Que a prática da lei é aquilo que o homem poderia fazer através dos ritos da lei. E ele dizia que a justificação aqui é pela fé, é a fé em Cristo.
era fortemente que a salvação não é alcançada por a obra da lei, né? Por isso que ele fala que pela graça sois salvos. E não importa a tua origem, a tua cultura, a tua etnia, né? Uma pessoa que se aproximava, um gentio que se aproximava da pregação que Paulo dizia, ali ele vai, né, colocar Cristo como o centro da salvação humana. E nem lá em Romanos, no capítulo 3, 28, está assim, ó. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E também em Gálatas, no capítulo 2, versículo 16, está assim, ó. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obra da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, né? Essa é a primeira parte do versículo. Aqui já fala para nós o verdadeiro evangelho que foi pregado por Paulo, que é a visão, aqui é Cristo, não por obras. Paulo vai combater veemente a liberdade da lei. Ele não vai mais querer a circuncisão e outras obrigações para serem salvos. Ele ensinava que os cristãos são justificados pela graça de Deus. Não é das obras. Se a gente observar Gálatas ainda, no capítulo 5, versículo 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. Liberdade. Somos livres. Somos livres em Cristo. A nossa ida ao céu é através de Cristo. O Senhor Jesus vai dizer agora, ó, ele vai dizer assim, respondendo aos seus discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não se for por mim. Isso está em 14,6 do Evangelho de João. Liberdade da escravidão que a lei tornava o homem. E Paulo tornou o Evangelho universal. Ele dizia que era para todos, tanto os judeus como os gregos, como os romanos, para todos. Ele reforçou que Cristo não há distinção entre judeu e grego. Gálatas 3, 21, Romanos 10 e 12. Lá não tem distinção para Deus. Deus não faz acepção de pessoa. E Romanos 10 e 12, assim, ó. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Não tem exceção, basta você crer. Basta receber Jesus como único e suficiente Salvador. Basta entrar pelo caminho da verdade, que é Cristo. O evangelho pregado pelo apóstolo Pedro, o objetivo principal dele era em Israel, pregar ali para o povo judeu. Apesar dele ter ido também pregar no meio dos gentios, a gente encontra essa passagem de Cornélio ali no capítulo 10 de Atos. A centralidade de Pedro é o mesmo de Paulo. Jesus Cristo como Messias prometido. Jesus, aqui para o apóstolo Pedro, é o Messias prometido pela escritura hebraica. Ele vai usar lá o Velho Testamento, direcionar a Cristo à salvação do homem. Que cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Se você ver Atos 2 e 16, Atos capítulo 2, versículo 36, a gente encontra essa visão de Pedro citando o Velho Testamento. Capítulo 2 de Atos, versículo 36, está assim, palavras do apóstolo Pedro. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vos crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Cristo Messias. A sua pregação enfatizava, né? O batismo, o arrependimento. Era uma mensagem em resposta de Cristo, em Atos 2:38. Ele diz, respondeu Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha a mensagem de Pedro, não tem muita, não tem diferença da mensagem de Paulo. A centralidade aqui é o Senhor Jesus. O apóstolo Pedro vai também destacar as promessas para Israel. Embora Pedro também pregasse a salvação dos gentios, ele viu o evangelho como um cumprimento das promessas feitas a Israel.
Ele destacava que a salvação em Cristo não anulava as promessas feitas aos judeus, mas a cumpria. Ali em Atos, no capítulo 3, 25 e 26, o versículo, diz assim, ó: vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós os outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Ele destacava as promessas, não afastando a salvação em Cristo aos judeus. Agora, há uma unidade no evangelho de Paulo e no evangelho de Pedro. Agora, havendo uma diferença nas abordagens, ênfase da abordagem de Paulo e Pedro, o poder do evangelho ambos pregavam a mesma coisa, centrado na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, como meio de reconciliação com Deus. Eles concordavam sobre os seguintes pontos principais desse evangelho: Jesus Cristo como Filho de Deus, ambos pregavam Jesus o Salvador prometido, Messias, Filho de Deus, salvação pela graça. Tanto Pedro quanto Paulo proclamavam que a salvação é um dom de Deus. Efésios, se você ler Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, e Atos dos Apóstolos 15 e 11. O chamado à conversão e arrependimento, ambos chamavam as pessoas ao arrependimento, à fé em Cristo, para a salvação da alma, né? Atos 2 e 38, Romanos 10 e 9. Agora, as divergências e a reunião em Jerusalém. O maior ponto da tensão entre as abordagens de Paulo e Pedro estava a questão se os gentios precisavam ou não se submeter à lei de Moisés para serem salvos. Em Atos 15, durante o concílio de Jerusalém, foi decidido que os gentios não precisavam ser circuncidados nem seguir a lei de Moisés para serem salvos, o que foi uma vitória para a mensagem de Paulo. Apesar disso, Gálatas, capítulo 2, versículos 11 a 14, há um episódio onde Pedro, por um momento, se afastou da verdade do evangelho ao ceder à pressão de certos cristãos judaizantes a se afastar dos gentios, como se fosse necessário surgir práticas judaicas. Paulo o repreendeu publicamente. Por isso, reafirmamos que a salvação é pela graça, não pela observação da lei. Paulo e Pedro pregavam o mesmo evangelho, mas as suas abordagens eram moldadas pelos diferentes contextos culturais. Enquanto Paulo enfatizava a liberdade em Cristo, especialmente para os gentios, Pedro se encontrava na continuidade da promessa que Deus para Israel, embora também aconselhasse os gentios na fé em Cristo. Então havia ali um acordo entre os dois, né? Porque isso também não é uma decisão deles, vai sim do Espírito Santo de Deus. É ele que convence o homem do pecado e da morte. E eles, usado pelo Espírito Santo de Deus, tinha esse mesmo evangelho. A segunda parte desse terceiro tópico está assim: o perigo da doutrina judaizante. O perigo ali, representado ali em Gálatas, era a introdução do judaísmo no meio da doutrina cristã. Esse era das preocupações dos apóstolos na reunião. A doutrina judaizante representava um grande perigo para a igreja primitiva. Ameaçava distorcer o evangelho da graça que os apóstolos, especialmente Paulo, havia proclamado. Ali havia uma exigência dos judeus, né, os judaizantes ali, que exigia a prática no meio da igreja das obras da lei, que nem a circuncisão, né? E obedecer os rituais judaicos, né? Eles queriam que isso fosse imposto na igreja para que parecesse, né, que Moisés também tivesse confirmando a salvação em Cristo, sendo que a verdade central é o cristianismo, é Jesus, é a salvação através da graça, a fé em Jesus Cristo, e não por obras da lei. Aqui está alguma das principais questões aqui. O perigo aqui dessa prática aqui, era a doutrina dos judaizantes, né, que estavam ali introduzidos, também conhecido como os falsos irmãos no meio da igreja. Quais são esses perigos?
A primeira coisa aí é a negação da justificação pela fé. Paulo vai enfatizar isso aí, que a salvação é justificada pela fé. A doutrina judaizante acreditava, eles ensinavam, que os irmãos que se convertiam ao cristianismo deveriam seguir a lei de Moisés, incluindo circuncisão, outras práticas judaicas, né? Isso implicava seriamente na salvação pela graça. Mas sim, uma mistura de fé e obras, isso contradizia, né, diretamente a mensagem do Evangelho de Paulo e dos apóstolos, né, que ensinava a justificação pela fé diante de Deus e obtida somente pela fé em Cristo. Nada de observação da lei, né? Isso o próprio Carta de Gálatas vai deixar claro e vai nos ensinar, né? Capítulo 3 e capítulo 2, versículo 16 de Gálatas, capítulo 3 e o versículo 28 de Romanos, que a gente já lemos aqui, deixa bem claro a respeito disso. Lá no capítulo 4 de Gálatas está escrito assim, ó: de Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então não era essa introdução dessas coisas no meio do cristianismo, no meio da justificação pela fé, colocar a justificação pela prática da lei. Não, aí você caiu da graça. Assim Paulo está falando, capítulo 5, versículo 4. E se a lei fosse imposta ali no meio da igreja, ia desvalorizar, não ia ter tanto sentido a crucificação de Cristo. Jesus foi crucificado para dar sentido a toda a lei que cumpriu nele. Ele vai dizer lá no alto do Calvário: tudo está consumado. Então tudo se consumou e Jesus vai dizer: em tua mão entrego o meu espírito. Então você vê que ali se cumpriu em Cristo e valorizou, a valorização do seu sacrifício é a salvação de toda a humanidade. Todos foram salvos através dele. Mesmo quando a lei apontava como sombra a manifestação de Cristo. Vamos ler em Hebreus capítulo 10, versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, como o mesmo sacrifício que o ano após ano, perpetuamente, eles ofereceram. Então você vê que a lei é apenas sombra. Então a lei aqui já não tem mais valor, porque o verdadeiro sacrifício foi feito no alto do Calvário. Então tudo se cumpriu em Cristo. Agora você tem diretamente a Deus um advogado. Está à destra de Deus, você não precisa mais de rituais. Você tem um véu da separação que abriu acesso a mim, a você, a Deus, diretamente. Então não precisam mais de ritos e nem de circuncisão no corpo. Agora é direcionado diretamente a Deus. A imposição e observação da lei judaica, como a circuncisão, vai falar que o sacrifício de Cristo não foi suficiente para a salvação. Isso desvaloriza o sacrifício de Cristo. Como se as obras humanas, né, que é a lei de Moisés, que era ritos e circuncisão e tudo mais, fosse necessária para completar a obra que Cristo fez. Isso contrário ao ensino de que Cristo é suficiente para a nossa salvação. Não é isso que a Bíblia fala. Em Hebreus, no capítulo 10, versículo 14, está assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. A única oferta aqui é o sacrifício de Cristo. Somos santificados através dele. Essa era uma doutrina perigosa no meio da igreja, da qual os judaizantes estavam querendo introduzir no nosso meio. Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 2 e 3, está assim: eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Versículo 3 diz assim: de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Consegue? Ninguém conseguiu até aí Cristo. Agora Jesus, ele vai dar um meio ao homem de salvação,
que é apenas crer nele, confessar o seu nome, crer no seu sacrifício, fazer menção do sacrifício de Cristo, renunciar à carne, tomar a nossa cruz cada dia, não cumprir lei, obra de lei. Obra de lei nenhum homem que nasceu de uma mulher conseguiu. Somente Cristo, concebido pelo Espírito Santo. Os judaizantes ali na igreja, eles criam, né, ou eles criaram, né, uma divisão ali artificial entre judeus e gentios, por causa de cultura. Os gentios, com a sua cultura, introduzido no meio deles na igreja, aonde eles congregavam, e eles sendo ali da prática da lei mosaica, queriam introduzir para os gentios se circuncidar e cumprir os ritos de Moisés. A fé deles em Cristo fosse plena. É o que está. Esta é a doutrina do judaizante naquela época, né? Eles ameaçavam enfraquecer a unidade da igreja com essas práticas. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 14 ao 16, está assim: porque ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. Não. Tudo em Cristo, tudo para Cristo. Toda a salvação está na cruz do Calvário. Ali está o sacrifício único. E essa doutrina judaizante, ali naquele tempo, ela era combatida com o Evangelho. Esse era o perigo que rondava a igreja primitiva. Também o legalismo, a perda da liberdade em Cristo. A doutrina judaísta, né, o judaizante ali, levava um sistema legalista, em que os cristãos seriam julgados pela sua observâncias, né, externas da lei, em vez de viver em liberdade em Cristo. Era um fato necessário que a lei colocava sobre os homens, sobre o ombro dos homens, e esse fardo pesado, o Senhor Jesus, quando veio, ele tira esse fardo. Lá no capítulo 11 de Mateus, o versículo 28, está assim, ó: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Enquanto a doutrina judaizante queria colocar um fardo, agora Cristo, a liberdade que há em Cristo, o jugo dele é suave, o fardo é leve. Não precisa de rito, você não precisa carregar aquele costume que os fariseus costumavam ter, que os saduceus costumavam ter, ali naquelas heresias que Jesus fala no Sermão da Montanha. Não precisa nada disso. A Bíblia diz assim: estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então Jesus aqui oferece um jugo suave, um fardo leve, para aliviar a carga de todos os cristãos que não conseguiram cumprir a lei. Para a liberdade, em Gálatas 5:1 está assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Estais, pois, firme, não vos sujeiteis outra vez ao jugo da servidão. Está livre. E a lei, o que ela traz, essa doutrina da lei? Perda do foco no Evangelho. Agora você vai passar, tendo essa doutrina no meio da igreja, o foco seu é lei. Perde o foco o Evangelho. A adoção da prática do judaísmo no meio da igreja perde a atenção de Cristo na mensagem central que é o Evangelho, que é a morte e a ressurreição de Cristo. Isso é que salva o pecador.
Ao colocar ênfase nas práticas externas, a doutrina judaizante enfraquecia a mensagem de Cristo. Quando se fala deve viver pela fé em Cristo, aí pela direção do Espírito Santo, não pelas obras da lei. Filipenses 3,3 diz assim: porque nós que somos a circuncisão, nós que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. A circuncisão aqui é na carne. Agora, essa prática, essa doutrina, desvia da plenitude do Evangelho de Cristo. Ali na plenitude do Evangelho de Cristo, os judaizantes também causavam desvio em relação à plenitude. Eles acionavam requisitos humanos à mensagem da salvação. E enfraquecia a simplicidade e a clareza do Evangelho. Paulo foi enfático em ensinar que os cristãos devem ser firmes na fé em Cristo, sem acrescentar nada à sua obra redentora. Nada mais, não precisa de mais nada. Aqui a prática da obra da lei, né, é o que vai dizer ao homem que se ele praticou a obra certinho e foi obediente, ali acrescentava a salvação. E não é isso. A salvação é só confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, que é Filho de Deus, que veio para salvar o homem, perdoar pecado. É só crer nele. Colossenses 2,8 diz assim: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por seu meio de filosofia vãs e sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo a Cristo. Então você vê, naquele tempo já tinha Paulo preocupado com isso, e hoje é a mesma situação. Dentro da igreja, tem que ter cuidado com esses homens. Agora, a perpetuação da prática cerimoniais, que não tem valor espiritual, nem, por exemplo, a insistência em nas práticas cerimoniais, como a circuncisão e sacrifícios antigos do Novo Testamento, tira a centralidade de Cristo, da sua obra redentora. A lei de Moisés, com seus rituais sacrifícios, apontava para Cristo, mas uma vez que Cristo veio e completou a obra salvadora, salvífica, esses rituais agora não é mais necessário. A doutrina judaizante trazia essa prática de volta, o que é desnecessário e contradizia a revelação de Cristo. Lá é sombra, apontava aqui. Vamos ver lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. O versículo 5 diz assim: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Jesus veio para isso. E na plenitude do tempo, Deus aqui divide o calendário. Então a lei vem lá decrescente, chega aqui, Jesus nasce, divide o calendário e começa agora o tempo da graça, para resgatar todos que estavam sobre a lei. Então agora eu não necessito mais de lei, eu necessito de Cristo. Lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 1 ao 10, vai falar porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pode, pelo mesmo sacrifício que ano após ano se oferece, aperfeiçoar os que eles se chegam. E o que eu posso dizer é que a doutrina judaizante representava um perigo grave, porque não só distorcia a verdadeira mensagem do Evangelho, mas também ameaçava a unidade da igreja, queria dividir a igreja, promovia legalismo, desvalorizava a obra perfeita de Cristo na cruz. O Evangelho de Paulo, centrado na graça e na fé em Cristo Jesus, é antídoto contra o legalismo e a imposição de práticas humanas que contribuem para a salvação. A salvação é dom gratuito de Deus e a obediência da lei não tem poder para justificar homem diante de Deus. Que nem lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante deles por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Quem é que vai ser justificado pelo pecado? Que a lei traz, mostra.
Por isso que a Bíblia vai falar que, por haver se multiplicado a iniquidade, superabundou a graça de Cristo, que é Cristo. A graça de Cristo perdoa o homem de todo pecado. A Bíblia diz que o sangue de Jesus tem poder para purificar o homem de todo o pecado. Não tem ritos aqui. É o sangue de Jesus. É o último sacrifício, o único sacrifício. A terceira parte desse terceiro subtópico está assim, as práticas judaizantes atuais. Elas são basicamente a guarda do sábado, a observância rigorosa do kashrut, não sei se falei isso de certo, é um termo hebraico para as leis dietéticas do judaísmo, né? A liturgia da sinagoga, o uso do shofar, trompa geralmente feita de chifre de carneiro, o uso de talit, o manto ou chalé usado para a oração, e o uso do kippah, o selidel, que os judeus religiosos usavam sobre a cabeça. Os judeus messiânicos, principalmente em Israel, seguem a tradição judaica. E isso acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles e tem amparo neotestamentário, né? E alguém chamado, estando circuncidado, fique circuncidado. Está em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 18, parte A. Ou seja, na conversão de Cristo do judeu, não precisa mudar a tradição e a cultura. Os não-judeus, da mesma forma, é alguém chamado, estando incircuncidado, não se circuncide. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 18, parte B. Ou seja, ele não precisa se judaizar. É erro ou não judeu adotar práticas judaicas na liturgia e no dia para imitar o judaísmo? Paulo conclui: cada um fique na vocação que foi chamado. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 20. Aqui nesse terceiro tópico, a prática dos judaizantes atuais é interessante. Eles, no nosso meio hoje, no meio do cristianismo, algumas correntes de cristãos, né, que incorporam rituais e observâncias da lei de Moisés, como forma de buscar um fundamento espiritual e religioso mais profundo. Eles querem juntar, hoje em dia eles querem juntar aí, para ver se o negócio chama mais atenção do povo, que o povo vê aqueles rituais e tal, e passa a prender a sua atenção naquilo. Mas a Bíblia não ensina assim. Nós não aprendemos, segundo o Evangelho, não ensina assim, ele é o contrário disso. E hoje em dia você vai ver aí várias igrejas que foram formadas, né, que estão aderindo a essas coisas, né? Embora alguns, né, existem alguns movimentos da prática contemporânea que se aproximam dessas tendências, né, e praticam esses costumes, esses ritos, essas doutrinas judaizantes, que é um perigo, né, associado a elas, né, e é um perigo para a igreja. Observar as festas, né, que eram praticadas lá no Antigo Testamento e outras festas cerimoniais, né, como se fosse mandamento para os cristãos, e não é. Embora essas festas tenham um significado profundo no contexto do Antigo Testamento, né, ele tem lá o seu significado. Ali está apontando para Cristo. É uma tipologia que apontava para Cristo, é uma imposição da sua observância para os cristãos. Pode ser vista como uma tentativa de reviver práticas cerimoniais, que não são mais dessa, não precisa mais disso, né? É uma vez que Cristo cumpriu essas promessas. Se você abrir a sua Bíblia lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 16 e 17, está assim, ó: ninguém, pois, vos julgue pelo comer e beber, ou pelo dia de festa, ou da lua nova, ou do sábado, que são a sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, aquilo lá é sombra de hoje. Tudo que se cumpriu lá, tudo que se praticou lá, era a sombra de Cristo, apontava para o dia de hoje. Não precisa mais a adoção da circuncisão e outros rituais judaicos, isso aí não precisa mais.
Agora, existem movimentos aí que defendem circuncisão, uma prática obrigatória para os cristãos, a adoção de outras práticas judaicas, existem essas coisas. As rezas tradicionais judaicas, a ideia de por trás disso, que essas práticas estariam aproximando os cristãos a uma identidade mais pura, ou espiritualmente significativa. Nada disso. No entanto, vai contra os ensinamentos do Novo Testamento, que afirma que tais práticas não são necessárias mais. Agora a salvação é em Cristo. Não tem que fazer esse tipo de prática para acrescentar nada. Não pode acrescentar nada ao que Cristo é a representação da nossa salvação. Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 6, diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor de Deus em nós. Então, isso aí, essas práticas cerimoniais, essas práticas escritas, nada disso tem necessidade. Esse lance, essas coisas que estão em nosso meio, né, que está acontecendo nos dias de hoje, essas práticas aí é antibíblica. Gálatas, capítulo 5, versículo 2 e 3, eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixardes de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Isso aí é o versículo 2. Então você vê que essas práticas não têm sentido. Esse legalismo, essa imposição de práticas externas, né, que é lá do tempo da lei, é uma característica mais frequente da doutrina judaizante. Eles pregavam isso todo o tempo. Existe ensino que impõe práticas externas com condições para a aceitação diante de Deus. Não existe isso. Por exemplo, poder haver a imposição de jejum obrigatório, a observância de leis alimentares específicas, né? O uso de traje religioso como forma de ser mais puro espiritualmente. Você vê gente aí no meio das igrejas aí colocando aquele kippá, colocando aquela vestimenta de sacerdote, colocando a arca de aliança de frente ao altar dele. Essas práticas religiosas não tem necessidade. Essas coisas aí ficou lá no tempo da lei, acabou. Agora tem um monte de igreja aí adotando isso, para parecer mais puro, para parecer mais, que a sua fé é mais valorosa, que eles são mais santos, né? Isso por ser uma forma de desviar o foco da liberdade em Cristo, você entendeu? Porque temos em Cristo a justificação pela fé, esquece esse negócio aí. Isso pode ser uma forma de desviar o foco da liberdade de Cristo. Somos justificados pela obediência à fé em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 2, versículo 16, diz assim a palavra de Deus: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, a primeira parte do versículo. Pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. O que acontece aqui, no meio de todos os cristãos, eu posso falar aqui de uma igreja única, sem colocar placas, né, títulos de igreja, mas colocar aqui uma igreja única na face da terra. Uma igreja que Jesus chamou para a salvação da alma. E dentro dessa igreja, dividida na terra, está se criando no meio dela divisões entre cristãos, né, que são essas práticas. Alguns grupos judaizantes podem dividir a igreja ao criar uma separação entre cristãos mais espirituais. Essa prática judaicas e os menos espirituais que não as observam, isso pode levar a uma mentalidade de elite espiritual em aqueles que seguem rituais judaicos, a visto como mais próximos de Deus, e isso não é verdade, né? Cristo é o centro. Agora, tem os que não fazem e são considerados inferiores ao menos cristãos, quer dizer, a prática aqui dos judaizantes, né, torna aqueles que não praticam as suas leis, essas práticas, como menos cristãos. Na verdade, os que não praticam, esses sim, observam verdadeiramente o ensino que está na Bíblia, né?
que o apóstolo Paulo, os seus apóstolos, deixaram para que a unidade da igreja é essencial para o corpo de Cristo, essa unidade seja perfeita. Você vê que o ensino da lei aqui ainda é vinculado em nosso meio. Você vê aí algumas religiões aí que guardam sábado. É da lei. Né? É costume de lei. Alguns ritos que eu não quero falar aqui, que acontecem dentro da igreja, também é do tempo da lei. Alguns grupos ainda ensinam que os cristãos precisam obedecer os mandamentos da lei de Moisés para ser verdadeiros cristãos. A lei ali é para apontar o pecado. Os mandamentos ali é para que o homem, né, observasse conduta. Apenas conduta. Isso inclui a observância do sábado. Em vez de praticar o culto no domingo, as leis alimentares como a proibição de comer carne de porco, entre outras. Né? Essas coisas são praticadas nos dias de hoje. Tem igreja aí que não doa sangue. Né? Que eu não posso dizer que é cristão também, mas são práticas, não doa sangue, não come carne de porco. Né? Estão ali tudo preso nessas exigências litúrgicas dos ritos. Agora, embora os cristãos possam aprender muito com a lei de Moisés, e até mesmo ser guiados por seus princípios, a exigência de observância literal da lei não é mais necessária, pois Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. Então você vê que a observância, o próprio Senhor Jesus ali no Sermão da Montanha, ele vai mostrar a lei e vai mostrar a sua observância da lei no contexto da visão de Cristo. Ali, no pecado de prostituição, o Senhor Jesus vai dizer que ali, o que se prostitui ali é digno de morte. A lei, a sentença é de morte. Mas só se o homem cometesse tal infração. Agora Jesus aqui vai observar o mesmo mandamento, só que agora ele vai aprofundar. Ele vai dizer, mas se tu somente olhar com o teu olho, já cometeu adultério com ela. Então você vê que aqui o Senhor Jesus, ele é mais profundo, ele vai julgar lá dentro da intenção do coração do homem. Você vê lá no capítulo 4 de Hebreus, o versículo 12, está assim, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medula. É rápida para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Você vê que a lei lá era uma lei escrita. Era a Constituição lá de Moisés. E ali muitos não praticavam o pecado com medo da morte, de ser apedrejado. Mas no coração estava cheio de intenção. Jesus chega aqui e vai mostrar que não é só a prática, mas a intenção já conclui o pecado. Então essa exigência, a observância da lei, a gente tem só que pegar os princípios, né? E pegar esses princípios da lei e observá-los. Mas o que está dentro de nós, entender que Jesus vê tudo. Que o nosso pecado está na nossa intenção, aquilo que está na nossa mente. Então, por isso que a Bíblia vai dizer orar em todo o tempo. Buscar, vigiar, orar em todo o tempo. Ali na lei, né, a gente observa que os homens ali não praticavam, porque tinham medo de morrer e ser pego, né, pela lei, né, e ser colocado dele a sentença da lei. Hoje em dia, aqui agora no tempo da graça, os homens têm mais liberdade, né? Eles até praticam em pensamento, em obras, em palavras, porque não tem mais essa sentença da lei. Mas só que de Jesus Cristo aqui ele sentencia, mas não é essa sentença na morte biológica, mas na eterna. A eterna será lançada no lago de fogo, que é pior do que essa sentença da lei. Essa é a observância de Cristo, né? Por isso que ele veio falar mais de inferno do que de céu. Romanos 10:4 diz assim, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ele é em Cristo. A lei findou nele. O foco excessivo em uma identidade judaica, há tendência também a enfatizarem a identidade judaica no cristianismo, como
em cristão que precisasse adotar certas práticas culturais ou rituais judaicos para serem mais autênticos. Olha aí. Eles querem parecer melhores, parecer... Tem uma igreja em São Paulo que foi construída lá, um grande templo, e colocaram nele o Templo de Salomão. Prática de judaísmo ali. Os rituais ali são judaicos. Isso aqui diminui a salvação em Cristo. Não autentica a salvação em Cristo, precisa do judaísmo. Isso é muito perigoso no meio cristão. Essas práticas exclusivas são da cultura judaica, não é para nós praticarmos isso. A nossa cultura nem é judaica. Não tem nada a ver com o judaísmo. Agora, o que nós adotamos lá do judaísmo é a salvação em Cristo, que veio de lá, a salvação. Por isso que o cristianismo ele tem lá as suas raízes no judaísmo. A identidade cristã é centrada em Cristo, e não em um retorno à prática da lei. A gente precisa voltar lá. Não precisa de Moisés ou em uma tentativa de se tornar judeu. Culturalmente, nunca vai acontecer isso. A gente precisa crer em Cristo. 3:3 de Filipenses diz, porque nós é que somos a circuncisão, nós que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Isso aí é o terceiro tópico, né? É dessa lição que diz a prática judaizante dos dias atuais, né? Aqui está passando por essas igrejas, às vezes praticam aí por inocência, alguns praticam por inocência, por não ter conhecimento bíblico e nem nessas práticas, e precisa buscar conhecimento para poder ensinar a igreja a prática do verdadeiro evangelho, se desviando desses ritos judaicos que não têm necessidade para a salvação de ninguém. É apenas uma cultura, uma lei que devemos aprender e observar ela para pegarmos só os princípios, né? E aprender dali tudo que Deus determinou para nós nos dias de hoje, através de Jesus. Por isso que em Colossenses, no capítulo 2 de Colossenses, e o versículo 17, está assim, ó. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Sombra, irmãos. Agora é Cristo. Amém? Essa foi a lição, né? A conclusão dessa lição, o nosso comentarista colocou assim. O resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especialidade de cada grupo, dado por Paulo, já apontava o engano destes legalistas sobre a obra salvífica de Cristo. Então vocês veem aqui que o resultado foi favorável à igreja. A conclusão aqui nos mostra isso, né? Bom, essa lição foi uma bênção de Deus, né? Que estudamos hoje, né? E aprendemos aqui a respeito da prática do judaísmo no meio da igreja no tempo antigo, na igreja do primeiro século, e também o judaísmo que está introduzido no meio da nossa igreja hoje. São muitas coisas, a gente não tem tempo para falar tudo aqui. Nós falamos só um pouco a respeito de coisas que acontecem nos dias de hoje. E está desenhando o foco que é Cristo, né? Agora, eu peço aos irmãos que compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, dá um like, nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Se você compartilhar, você vai estar ajudando, né, a nós evangelizar. E a palavra de Deus será ecoada nos quatro cantos da terra. Agora eu vou fazer uma oração para que Deus possa nos abençoar e abençoar os irmãos na aula de domingo, os que vão ensinar e os que vão aprender, né? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esta aula, por o Senhor ter nos instruído, nos ajudado e nos revelado a Tua palavra. Obrigado a Deus, vai de encontro a cada professor da Escola Bíblica Dominical e todos os alunos que estarão, Senhor, nesta manhã deste domingo, dia 12, aprendendo esta aula. Senhor, abençoa eles, revela a palavra no coração de cada um, que todos eles possam guardar em seu coração, Senhor, e firmá-las e caminhar através dessa palavra, para não ser confundidos com o mundo. Glorioso Deus,
Assim eu peço no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém.